Hum, tá. Bom, então, no nosso último encontro, nós paramos falamos sobre isso aqui, né? Sobre a questão do ciclo de vida dos dados, né? Então, os dados são criados, são distribuídos, usados, armazenados e eliminados, e fizemos o agrupamento do que a LGPD chama de tratar dados, de acordo com o ciclo de dados, né? E fizemos algumas discussões aqui a respeito desse, desculpem, a respeito dessa temática. Então, avançando, é, pronto. Agora, a LGPD é uma legislação que tem uma série de conceitos, né? E nós aqui não iremos esgotar os conceitos, mas iremos tratar dos conceitos, vamos dizer assim, fundamentais para vocês terem uma compreensão mínima do que trata a LGPD. Então, um conceito que a lei traz é o conceito de titular, e nós já falamos a respeito dele, né? Mas o titular é essa pessoa natural, a qual se trata os dados pessoais, né? Que são objetos de tratamento. Então, na LGPD, a pessoa natural, que é o ser humano, é chamada de titular de dados. Isso é um modelo, né, de nomenclatura que o nosso ordenamento jurídico, não só o nosso, mas de outros países também adota, em diferentes códigos, chamar a pessoa natural por nomes diferentes. Por exemplo, na Constituição, a pessoa natural é chamada de cidadão. No Código de Trânsito, é chamada de condutor. No Código Tributário, é chamado de contribuinte. No Estatuto da Pessoa Idosa, é chamado de idoso. E na LGPD, a pessoa natural é chamada de titular de dados. Um outro conceito importante é o conceito de controlador. O controlador é aquela pessoa que toma decisões, que determina como será o tratamento dos dados pessoais. Então, vejam só, vamos supor que você é uma empresa que trabalha, sei lá, com Big Data. E, e você, então, faz uma coleta imensa de dados. A partir do momento que você está coletando dados, e aqui, de novo, eu estou usando a palavra dados como sinônimo de dados pessoais, ou dado pessoal sensível, né? Então, você faz lá uma coleta imensa de dados pessoais, e você vai tratar, você, a empresa, vai tratar os dados pessoais. Então, esta empresa, por regra, ela é o controlador, é ela que determina como que será feito o tratamento de dados pessoais. Entretanto, se essa empresa, por alguma necessidade de negócio, precisar transferir parte desses dados para uma outra empresa, por exemplo, ela vai colocar parte desses dados num serviço de nuvem, ou ela vai contratar uma empresa especializada para fazer limpeza de dados. E ela pega esse seu dataset e transfere para uma outra empresa. Esta outra empresa vai ser nominada de operador. E este operador, ele só pode tratar o dado pessoal no limite do que for determinado pelo controlador. Então, a primeira questão importante é que quando nós falamos da empresa, o controlador e o operador é o CNPJ. Não é o presidente da empresa, é o CNPJ. É a empresa que responde pelo ato de controlar ou pelo ato de operar. Dito isso, tanto o controlador como o operador, eu marquei em vermelhinho aqui, tem que ter registro e governança de dados pessoais. O que é a parte de registro? É a identificação de processos que trata dado pessoal e a documentação desses processos. Então, vai verificar qual que é a natureza do dado pessoal, para qual finalidade ele é tratado, qual é a base legal, por aonde, por quanto tempo ele fica armazenado, quais são os processos de exclusão. Então, eu tenho registros, eu tenho documentação. Eu, enquanto empresa, eu compreendo, eu sei como os dados pessoais são tratados. E isso é importante por quê? Porque mais na frente a LGPD vai falar sobre o relatório de impacto. E o relatório de impacto é um relatório que as empresas têm que gerar, em algumas situações, para responder a seguinte pergunta: se houver um uso indevido desse dado pessoal, se houver um vazamento do dado pessoal, qual é o impacto na vida do titular de dados? E a partir dessa mensuração do impacto, ela tem que adotar medidas adequadas de segurança para adequadamente proteger o dado pessoal e também
medidas de governança em relação aos dados pessoais. Até então, aqui, nós fizemos um recorte de controlador e operador à luz da empresa. Entretanto, a lei fala que pode ser, olha, pessoa natural ou jurídica. Então, já falamos da pessoa jurídica e empresa. Quando que uma pessoa natural se reveste do papel de controlador? Exemplo, eu tenho acesso a um conjunto de dados pessoais de vocês. Eu sei o nome de vocês, eu sei o e-mail, eu sei telefone, porque esses dados são disponibilizados para mim, professor. Veja, para qual finalidade que esse dado chega até mim? Para o controle de sala de aula, presença, lançamento de nota, eventualmente entrar em contato com um aluno que, por alguma razão, sumiu de sala de aula, enfim, não trancou a matéria, essas finalidades. Agora, imaginem se eu, à medida que vou avançando no semestre, aplicando provas, eu começo a perceber que o aluno A, B, C, D tem um bom desempenho em matemática, em física. E eu falo, poxa, olha esse aluno aqui, como ele é bom em matemática, como ele é bom em programação. E eu sei que aqui em Brasília, por exemplo, tem várias empresas que operam oferecendo um serviço de cursinho para as pessoas se preparar para concurso. E eu chego nessa empresa e falo, olha, empresa, eu tenho aqui uma relação de alunos onde eu tenho o nome dos alunos, eu tenho o e-mail, eu tenho até o telefone dos alunos. Olha, você trabalha com cursinho, o que você acha de me pagar aí, sei lá, R$ 100 por cada nome? Porque, veja, esses são bons alunos, você pode oferecer uma bolsa para ele de 100%, ele vai passar, talvez, em um concurso, e você depois pode fazer uma propaganda falando que aprovou tantos alunos. Veja que eu, enquanto pessoa natural, estou desvirtuando a finalidade para a qual o dado foi compartilhado comigo. O dado foi compartilhado para uma finalidade acadêmica. Eu comecei a desvirtuar, eu comecei até mesmo a comercializar esse dado. Nesse papel, eu respondo como controlador, de acordo com as previsões que estão na LGPD. Pessoal, até aqui, tranquilo? Por gentileza, me sinalizem com um joinha aqui ou no chat se está tranquilo até esse ponto. Tudo certo, professor. Tá, obrigado, Thales. Tá, então, avança um pouco mais. Uma outra figura que surge na LGPD é a figura do encarregado de dados. O encarregado de dados tem uma série de atribuições, entre elas a atribuição de ajudar a empresa a estar em conformidade com a LGPD. Em alguma medida, entre aspas, ele é uma espécie, vamos dizer assim, de auditor, mas mais do que isso, né? Porque ele deveria participar das cadeias de negócio que tratam dados pessoais para verificar se naquela cadeia as medidas adequadas de proteção, de garantia de privacidade, de governança em relação a dados pessoais sensíveis, estão sendo aplicadas. O encarregado de dados, ele que vai animar a empresa internamente com formações, cursos, momentos de esclarecimento sobre conceitos da lei, no portal principal, no site principal da empresa, isso é uma orientação da LGPD, tem que ter ali um canal de contato com o encarregado de dados. Este canal de contato, ele pode ser o e-mail, ele pode ser um formulário, enfim, mas eu preciso ter um canal para entrar em contato com o encarregado de dados, né? E, por fim, mas não menos importante, o encarregado de dados, então, ele tem essa determinação, essa expectativa de cuidar, de olhar, de zelar pelo adequado tratamento do dado pessoal dentro da empresa. Agora, a LGPD, ela não fala se o encarregado, ou ela não veda, que seja uma pessoa interna da empresa, que seja um comitê de pessoas, ou até mesmo que seja uma empresa externa terceirizada. Não há nenhuma vedação. A prática de mercado, em regra, tem adotado a terceirização do encarregado de dados, por várias razões. Entre elas, para evitar o conflito de interesse. Porque, veja, vamos supor que o projeto nasça lá na TI. A TI, muitas vezes, é a área responsável pela segurança da informação. Mas como se você é responsável pela segurança, você também vai cuidar da privacidade. Porque se em algum momento houver uma falha de segurança e você tiver conhecimento disso, talvez você não vá apontar o dedo para você mesmo. Olha, essa falha acontece porque eu falhei no processo de implantar esses mecanismos. Aí você caracteriza o conflito de interesse. Então, a LGPD fala que o papel do encarregado
não pode ter conflito de interesse em relação a este papel. Tudo certo? Um outro ator é o agente de tratamento. Então, a LGPD ela tem uma caixinha chamada agente de tratamento, e dentro dessa caixinha está o controlador e o operador. Para que serve isso? Isso serve para razões como, se houver, por exemplo, um vazamento de dados pessoais, os agentes de tratamento são chamados a responder o processo administrativo. Ou seja, tanto o controlador como o operador são chamados a responder. E dentro do processo administrativo, eles vão se justificar, eles vão demonstrar que não teve culpa, que a falha não foi dele, e ele conseguindo comprovar isso, ele é retirado de responder por esse processo, e somente um dos dois continua respondendo. E, por fim, nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Atualmente, a ANPD transformou-se numa autarquia, então ela tem independência, né, administrativa, e ela tem o papel não só de regular espaços da lei que não estão claros ou que não ficaram ainda completos com a legislação, mas também tem o papel de fiscalização, o papel de educação, o papel de gerar material, conteúdo, para que a maior quantidade de cidadãos possíveis tenham conhecimento da LGPD. Então, aqui nós falamos assim de alguns dos atores, né, que estão presentes na LGPD. Pessoal, tranquilo até aqui? Posso avançar? Dito isso, né? Obrigado, Thales. A LGPD, então, para que você possa tratar o dado pessoal, você tem que estar aderente a uma das hipóteses legais. E há previsão na lei de 10 hipóteses legais. Você não precisa estar aderente às 10, todas elas têm o mesmo nível de igualdade. Você precisa estar aderente a pelo menos uma das hipóteses. O que acontece é que, a depender do fluxo de tratamento de dados pessoais dentro de uma empresa, você vai estar aderente a uma hipótese ou a outra hipótese. E pode haver situações que você poderia fundamentar o motivo de tratar os dados pessoais à luz de duas hipóteses diferentes. Numa situação como essa, você, enquanto empresa, vai escolher a hipótese operacionalmente menos complexa para você e também estrategicamente mais interessante. Então, eu vou comentar aqui brevemente essas 10 hipóteses. O que é importante aqui é a LGPD, ela não proíbe o tratamento de dados pessoais. Ela fala, olha, não está proibido. Entretanto, para que você possa tratar dados pessoais, você precisa estar aderente a uma das hipóteses legais. Dito isso, a primeira hipótese é o consentimento. O consentimento é quando o titular de dados ele tem ciência, ele tem informação de que um conjunto de dados pessoais dele serão tratados para uma determinada finalidade, e ele fala, ok, estou de acordo, você pode tratar o meu dado pessoal. Então, veja que é uma hipótese, e daqui a pouquinho nós vamos aprofundar um pouquinho exatamente essa hipótese, porque esse consentimento, ok, estou de acordo, não é somente isso. Você tem uma coisa chamada adjetivação do conhecimento, né? Então, esse consentimento, existem critérios para que se possa compreender qual é o grau de profundidade do consentimento. Então, vejam, vocês já devem ter observado que quando vocês navegam atualmente na internet, vocês, em praticamente toda e qualquer página, aparece lá um pop-up de cookies. Porque, sim, o cookie coleta dado pessoal, né? Então, aquele pop-up, ele tem uma relação com o consentimento, porque lá aparece assim, nós fazemos a injeção de cookies na sua máquina. Daí você está, estou de acordo, aceito, rejeito ou quero fazer as configurações, quero configurar, né? Veja que esta é uma ação de consentimento. E daí ela lida com essa camada aqui, né? Ou seja, quanto mais você sobe nessa pirâmide, maior é a carga de participação do titular de dados no consentimento. A primeira questão é, ele foi informado. Ou seja, apareceu o pop-up informando que trata dados pessoais. Se ele foi informado, ele tem um consentimento básico. Pronto. O segundo nível, além de ser informado, apareceu as opções aceito, rejeito ou posso configurar? Se apareceu essas opções, o consentimento dele está sendo livre, porque ele pode rejeitar. Mas quando não aparece, e vocês vão ver que alguns pop-ups só aparece a mensagem
nós tratamos os dados pessoais e a única opção que você tem é OK. Você não tem a opção de rejeitar. Então, veja que esse tipo de pop-up, ele já não está em conformidade de adequação com o LGPD, porque a carga de participação do titular de dados foi mínima. Agora, quando o pop-up te dá a opção de aceitar, rejeitar ou configurar, veja que, de forma livre, o titular de dados, ele pode, então, escolher. E todas as configurações, que não as configurações estritamente necessárias para que um portal funcione, deve estar, por padrão, desabilitadas. E o titular de dados, quando for fazer as configurações, ele pode habilitar o que ele achar ou o que ele entender que é adequado para ele. Então, veja, se é livre, nós estamos aqui, então, numa segunda carga que é mínima. Mas, se lá nesse documento existe lá um termo de privacidade, e nesse termo de privacidade está informando qual é a finalidade para o qual o dado pessoal é tratado. Nós tratamos seus dados pessoais em virtude da necessidade de fazer a entrega de produtos na sua casa, em virtude da necessidade de facilitar o contato no caso do acidente. Olha, eu estou informando, né? Então, se a finalidade está determinada, claramente determinada, eu tenho uma carga de participação pré-intermediária. Se é inequívoco, o que é inequívoco? Não há dúvida. Não tenho dúvida, não há palavras dúbias sobre o entendimento para que finalidade o dado é tratado. Então, se está muito claro, isso é intermediário à sua carga de participação. E se existe pontos lá que estão de forma expressa e específica nominada para que o dado pessoal é tratado, você tem uma carga de participação máxima do consentimento do titular de dados pessoais. Então, vejam que o consentimento não é somente uma questão de sim e não, né? Ele é uma questão que envolve essa carga, essa escalada da adjetivação. Pessoal, ficou claro o consentimento? Por gentileza, me dê aqui um sinal aqui se está claro. Maravilha. Uma próxima base é a base de cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, veja, nós já falamos sobre isso. Os recursos humanos de uma empresa, ele tem que guardar um conjunto de dados pessoais do colaborador, mesmo após o seu desligamento por 30 anos. Então, a pessoa trabalhava na empresa, ela foi desligada, certos dados têm que ser guardados por 30 anos. Por quê? Porque existe uma legislação previdenciária que fala que as empresas precisam guardar esses dados para fins de aposentadoria. Então, veja que a empresa trata esse dado pessoal em virtude do cumprimento de uma obrigação legal. As instituições de ensino têm que manter o currículo escolar do aluno por 100 anos. Por quê? Porque há uma regulação do MEC falando isso. Os hospitais, as clínicas de saúde têm que manter o prontuário médico da pessoa por 30 anos. Por quê? Porque há uma regulamentação. Então, veja que todos esses exemplos que eu citei são exemplos onde o dado pessoal é tratado, porque existe uma obrigação legal ou regulamentatória para tratar o dado pessoal. Uma terceira hipótese é pela administração pública, de acordo com a finalidade do órgão. Então, vamos supor, nós estamos agora tendo uma incidência muito alta de dengue, né? E o Estado, vamos supor, ele faz lá um levantamento das regiões que está tendo maior incidência de dengue, além de fazer ações, por exemplo, daquele carrinho da fumaça, né, que vai passando nas ruas, lançando a fumaça, ele manda também assistentes sociais, agentes de saúde, bater na casa de cada pessoa, já tendo o nome da pessoa para fazer uma pesquisa. Né? Se naquela casa houve incidência de dengue, qual a idade das pessoas. Veja, isso é um tratamento de dado pessoal pela administração pública para uma finalidade específica daquele órgão da Secretaria de Saúde. Agora, não poderia a Secretaria de Saúde pegar esse mesmo conjunto de dados e ir lá na casa das pessoas para poder, por exemplo, oferecer lá um plano de previdência ligado à Secretaria de Saúde, porque isso não tem ou não está relacionado à finalidade do órgão. Então, pela administração pública, asterisco, de acordo com a finalidade do órgão. É uma terceira hipótese.
Uma quarta hipótese, realização de estudos por órgão de pesquisa. Primeira questão aqui, órgão de pesquisa, à luz da LGPD, tem que estar especificado no estatuto da empresa que ela realiza a pesquisa. Nesse sentido, as universidades realizam pesquisa. Então, vejam, a UNB, nós temos ali centenas, milhares de pesquisadores, alunos de PIBIC, mestrado, doutorado, que estão realizando pesquisa. A depender do campo, ele está coletando dados pessoais. Então, veja que eu tenho uma base aqui que autoriza, legitima essa coleta de dado pessoal para que se possa fazer a condução de pesquisas, né? Um exemplo que eu me recordo agora, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aqui em Brasília nós tínhamos o maior lixão da América Latina. Esse lixão, que era lá na Estrutural, ele foi desativado num projeto de parceria da UNB com a esqueci o nome da agência agora. Não era a CAESB, não. Enfim, me esqueci o nome da agência. Mas foi um projeto da ONB com esse órgão do governo. A ONB montou projetos de pesquisa. Eu participei de alguns desses projetos. Especificamente, tinha uma área de pesquisa que ia lá para o lixão, profissionais da saúde, e coletava o dente de leite das crianças que moravam naquela região. Porque existe algumas doenças que só ocorrem, só tem incidência em quem vive em região de lixão e era detectada por meio do dente de leite. Olha só, eu estou coletando dado pessoal e dado pessoal sensível de menor. Então, veja a responsabilidade que a universidade tem em relação a esses dados. Mas são dados que são usados para a realização de estudos, de pesquisa, né? Uma quinta base é a execução de contrato. Quando eu tenho um contrato e eu faço a qualificação de partes, né, de um lado, tem fulano de tal, com tal CPF, endereço, estado civil, nacionalidade, profissão. Do outro lado, eu tenho também a qualificação, eu preciso tratar o dado pessoal. Porque como que eu vou fazer a execução de um contrato se eu não qualifico as partes? Olha, eu estou aqui te vendendo, aqui fazendo um contrato com você de compra e venda de um imóvel, de um carro. Você me autoriza a colocar o seu dado no contrato? Se a pessoa fala, não, não autorizo, o contrato não há razão de ser, porque você não qualifica a parte. Você está fazendo um contrato com quem? Alguém não qualificado? Juridicamente, isso já seria um vício do contrato que torna o contrato nulo. Esse contrato nem efeito produz se você não qualifica as partes, por exemplo. Então, execução de contrato. Exercício regular de direitos. Exemplo, uma empresa está no mercado vendendo produto, vendendo serviço, e, de repente, um consumidor, dois, três, quatro, ficam inadimplentes, deixam de pagar. Essa empresa, ela tem o direito de receber o valor que lhe é devido. Só que ela não vai fazer a cobrança. Ela contrata uma empresa terceira para fazer a cobrança. Veja, ela está no exercício regular de direito dela de receber o que lhe é devido. Ela não precisa pedir autorização do titular de dados para poder pegar aquele dado do titular devedor e passar para essa empresa terceira, porque ela está no seu exercício regular de direito de receber o que é devido e ela faz a cobrança através de uma empresa, por meio de uma empresa terceira. Então é isso, né? Proteção da vida ou incolumidade física. Exemplo, vamos supor que na universidade aconteça uma chuva muito forte, que isso é só um exemplo, isso não acontece, mas é só poder pensar sobre isso, né? E aconteça ali uma inundação na universidade, né? No ICC, por exemplo. E aí fica ali um conjunto de alunos e o professor ilhado naquela situação. Daí chama-se lá os bombeiros, o pessoal da Defesa Civil, eles chegam lá e perguntam, qual é a sala? Você tem uma listagem das pessoas? A pessoa, não, não posso falar, porque é tudo dado pessoal. Não vou falar quem está lá, não. Não, proteção da vida, da incolumidade física. Então, é uma base legal para você poder tratar dado pessoal, né? Tutela da saúde, quando exercido por profissional da saúde. Você chega no hospital, desacordado, em virtude do mal-estar que você tem, precisam fazer uma coleta de sangue para verificar se você tem alergia a certos medicamentos. Só que se você está desacordado ou a pessoa que te levou até lá não tem conhecimento, não, não posso tirar o sangue dele porque sangue é dado pessoal sensível, não tem jeito. Não, tutela da saúde. Então, esse procedimento é realizado, né, uma extração, uma amostra de sangue, para fazer alguns exames, para verificar se você não tem alergia a certos medicamentos. Então, autoriza, ok?
Eu vou pular por hora o interesse legítimo, né? Vou para a proteção do crédito. Essa base legal não existe na legislação europeia, só existe no Brasil. Aqui, em alguma medida, foi um lobby, né, dos bancos para incluir essa cláusula como uma cláusula para que os bancos pudessem enfrentar, por exemplo, situações de fraude. Você, quando abre uma conta no banco e você coloca lá um conjunto de dinheiro e coloca seus dados pessoais, nome, endereço, CPF, essas coisas todas, para qual finalidade? Para que o banco tenha seu cadastro e possa legitimar a certas transações financeiras. Mas, ao mesmo tempo, o banco ele trata dados pessoais para a proteção do crédito, porque de repente alguém vai pedir crédito para o banco e aquela pessoa não tem ali um bom score, né, dentro dos cadastros de crédito. Então, o banco pode falar assim, não, poxa, eu não queria, não vou emprestar esse dinheiro às pessoas, as pessoas têm um risco muito grande. Então, proteção do crédito. E, por fim, pessoal, mas não menos importante, a base de interesse legítimo do controlador ou de terceiros. Se você não encontrou nenhuma dessas bases aqui para poder fundamentar o tratamento do dado pessoal, você pode falar, olha, eu quero manter esses dados por interesse legítimo. Um exemplo de interesse legítimo. Uma escola, por exemplo, ela pode querer manter um certo conjunto de dados pessoais de um ex-aluno por questão histórica. Aquele aluno, de repente, se tornou um grande cientista, uma figura proeminente na sociedade, e ela, por uma questão histórica, ela quer manter aquela informação para falar assim, olha, esse aluno estudou aqui nessa escola. Veja que é o interesse legítimo dela de ter um registro histórico de que aquele aluno passou por aquela escola. Então, isso seria uma razão. Mas, todas as vezes que você usa o interesse legítimo, que é uma espécie de coringa, né, você tem que muito bem fundamentar este interesse. Não pode ser interesse legítimo porque eu quero. Porque eu quero não é interesse legítimo. Você tem que mostrar uma razão de para justificar o seu interesse legítimo. Então, fechando isso aqui, para que você possa, então, tratar dados pessoais, a empresa precisa estar aderente a pelo menos uma dessas hipóteses legais. Não há necessidade de duas, três. Todas elas têm o mesmo nível de hierarquia. Agora, é claro que é muito mais difícil você operacionalizar uma base de consentimento do que uma base de cumprimento de obrigação legal. Porque o consentimento que passa aqui por essa cadeia de aditivação, ele pode ser retirado. A pessoa hoje fala, ok, eu autorizo, mas daqui uma semana ela pode mudar de ideia e falar, eu não quero mais, eu tiro o meu consentimento. Então, você operacionalizar isso com um banco de dados, com 1 milhão, por exemplo, de titulares de dados, não é um procedimento simples e nem barato. Então, em alguma medida, estrategicamente para as grandes empresas, é interessante tentar fugir do consentimento, porque a operacionalização disso aqui pode ter um custo muito elevado, né? Então, isso é um ponto importante. Pessoal, até esse ponto, quanto às hipóteses legais, tudo tranquilo? Posso avançar? Maravilha. Então, continua avançando. Se tiver alguma questão, vocês sinalizem aqui no microfone ou coloquem no chat, tá? Agora, enquanto as hipóteses legais para tratar o dado pessoal são 10, e você, empresa, está aderente a pelo menos uma delas, em relação aos princípios, que também são 10, você, empresa, precisa estar aderente aos 10 princípios. O primeiro princípio é o princípio da finalidade, ou seja, os dados pessoais são coletados para uma finalidade legítima. Eu estou coletando esse dado pessoal para fazer o controle, por exemplo, de alunos, o controle de pacientes, o controle de consumidores, de clientes. Esta é a finalidade, né? Agora, se você declara a finalidade, você precisa manter-se adequado à finalidade declarada. Então, vejam só. Eu vou pegar como exemplo, de novo, aqui a universidade, porque para a gente poder construir e enxergar isso, né? A universidade, ela coleta os dados pessoais dos alunos para qual finalidade? Para a finalidade educacional de formação dos alunos. Agora, vamos supor que vai acontecer uma SBPC, né? Aquela semana da Sociedade Brasileira de Pesquisa, né? E daí, a SBPC vai acontecer lá no campus da UFMG. A UNB até organiza lá alguns ônibus para levar alunos interessados, que vão apresentar projetos, pesquisa,
Mas, de repente, uma empresa de turismo resolve fazer um pacote que, além de levar os alunos para a SBPC, que acontece em junho, julho, ainda vai depois levar os alunos para o Festival de Música, que acontece em Ouro Preto. Olha, isso é um pacote. Então, os alunos, o pacote do UNB, dos ônibus da UNB, vai fazer o quê? Ó, te levo para o FMG, você participa, apresenta lá o seu pôster, defende seu artigo, entra no ônibus e volta para casa. Já essa empresa fala, não, olha, se você for comigo, comprar meu pacote, eu te levo para lá, mas depois de lá, cara, tem um festival de música em Ouro Preto que é fantástico. A gente vai para o festival de música, vai ficar lá no festival de música, vai ter hotel, né? Pô, agora, se essa empresa aborda os alunos ofertando esse pacote a partir de dados pessoais conseguidos com a universidade, a universidade já não está de acordo com a adequação. Porque se ela coletou para uma finalidade, quando ela vende, entrega esse dado a um terceiro que comercializa isso, ela não está mais adequada à finalidade dela. O que é importante aqui, então, é quando uma empresa declara uma finalidade, ela tem que manter-se fiel àquela finalidade. Se ela pretende ampliar a finalidade ou mudar a finalidade, ela precisa novamente consultar o titular de dados. Olha, estou mudando a finalidade, estou ampliando a finalidade. É por essa razão, entre outras, que você já deve ter percebido que vira e mexe, você recebe lá, sei lá, no Gmail, no Instagram, nessas coisas da vida, um e-mail falando: nós alteramos o nosso termo de privacidade. Clique aqui para saber mais. Alguém já recebeu alguma coisa assim? Quando você recebe alguma coisa desse tipo, o que está acontecendo? Ele está te informando que ele mudou alguma coisa no termo de privacidade. Ele mudou algum tratamento de dados pessoais, né? Até aqui, tranquilo? Posso avançar? Pode sim, professor. Vai? Muito bem. Agora, um outro princípio importante, e de novo, as empresas precisam estar aderentes a todos os princípios, né? Um outro princípio é a necessidade. Eu só devo coletar os dados pessoais no limite da necessidade para a finalidade. Exemplo, uma instituição educacional que recebe lá, que faz matrícula de alunos, a pergunta é, ela precisa saber qual é a orientação sexual do aluno? Ela precisa saber qual é a situação familiar do aluno? Ela precisa saber qual é a orientação religiosa do aluno? Me parece que não, porque se a finalidade dela é uma finalidade educacional, ela não precisa saber dessas informações. Então, veja que não é necessário coletar esses dados. Pessoal, e esse princípio da necessidade, ele é muito importante, né? Aqui, todos vocês são da área de exatas, né, das engenharias da computação, porque durante anos, trabalhei no mercado também de computação, com desenvolvimento, né? É muito comum, por exemplo, quando você conversa com a área de negócio fala assim, e não é uma crítica a isso, não, é uma constatação de mudança de paradigma, né? Olha, nós precisamos montar um formulário para coletar dados pessoais ou dados dos nossos clientes. Ah, tudo bem. Daí chama a TI lá para poder participar de uma reunião. Daí a TI, a primeira pergunta que a TI faz é que dado que você precisa? Daí a área de negócio está conversando, fala assim, ó, precisamos do nome. Daí a TI vai lá, marca, que nome, a TI já vai pensando, nome, o tamanho do campo, banco de dados, chave de indexação, né? Começa a pensar já como TI. Não, precisando do nome. Não, mas eu preciso do endereço também, porque eu tenho que ter um canal de comunicação. Mas eu preciso também do WhatsApp, porque é mais barato comunicar com o WhatsApp. Não, mas eu preciso do e-mail também. Olha só que você começou a aumentar a quantidade de dados. Começou com nome, passou para endereço, passou para WhatsApp, passou para e-mail, né? E a TI está lá tomando nota, então tá, então pensando nos campos, indexação, então é isso, né? Vou fazer aqui integridade da checagem de dados, quando o estado, então só vai ser um desses estados que é aqui previsto nas tabelas, tal, tal. Daí, o que é muito comum a área de negócio, em algum momento, fala assim: será que eu preciso saber do CPF da pessoa? A área de negócio vai falar assim: não, a gente não precisa do CPF, não. Mas já que está coletando, coleta o CPF também. Não precisa agora, mas quem sabe amanhã vai precisar. Né? Hoje eu não preciso, mas quem sabe amanhã. Então veja que isso já começa a extrapolar a questão da necessidade. Você começa a coletar dados que não são necessários, pensando que eventualmente amanhã você pode vir a precisar desses dados. Então, o princípio da necessidade é esse princípio que eu só devo coletar o que é necessário para a finalidade declarada.
O princípio do livre acesso é o princípio no qual o titular de dados tem o direito de ter acesso à informação de quais dados pessoais a empresa sabe a seu respeito, né? Então, olha, eu tenho a seu respeito aqui essa informação, esta outra, esta outra, esta outra, é um direito dele, porque o dado pessoal não pertence à empresa. O dado pessoal pertence ao titular de dados. Então, ele tem o direito de saber o que as empresas sabem a respeito dele. Ele tem o direito à qualidade. O que significa isso em termos gerais? Se houver algum dado lá no registro da empresa que esteja incorreto, ele tem o direito desse dado ser atualizado para a informação correta. Esse princípio, por exemplo, da qualidade, é um princípio que já era previsto no Código de Defesa do Consumidor, que tem exatamente 33 anos. Existem, então, alguns princípios que estão aqui que já eram previstos em outras legislações nacionais, né? Ele tem o direito à transparência. A transparência, muitas vezes, ela é operacionalizada por meio de um portal de privacidade, onde lá dentro vai ter um termo de privacidade, onde o titular de dados tem transparência de como o dado pessoal dele é tratado, ele tem lá uma pergunta frequente, ele tem lá um termo de cookie, ele tem lá um canal onde ele pode exercer os seus direitos. É um princípio a segurança, ou seja, se eu, empresa, estou coletando dados pessoais, eu preciso adotar medidas de segurança para proteger o dado pessoal. O princípio da prevenção, ou seja, eu tenho que adotar medidas de segurança, medidas de privacidade, governança de forma preventiva, antes que aconteça um dano. Não posso eu, empresa, esperar o dano acontecer para depois adotar medida. Então, o princípio da prevenção, ele tem relação com a segurança, assim como o princípio da necessidade tem relação com a finalidade. O princípio da não discriminação, eu não posso discriminar pessoas em função de conjunto de dados que eu sei a respeito das pessoas. Por exemplo, eu não posso ter uma atitude preconceituosa em virtude da orientação sexual de uma pessoa, porque eu sei qual é a orientação sexual dessa pessoa. Então essa vaga de emprego aqui, para essa pessoa eu não vou dar, porque a orientação sexual dela eu não estou de acordo com. Isso é uma ação discriminatória. Eu não posso ter ações discriminatórias em relação ao dataset que eu tenho das pessoas. E, por fim, mas não menos importante, as empresas, elas têm responsabilidade em relação aos dados pessoais, elas são responsabilizadas e elas devem prestar contas sobre o tratamento de dados pessoais. Pessoal, enquanto as hipóteses legais que me autorizam a tratar dados pessoais são 10 e eu preciso estar aderente a uma delas, os princípios também são 10 e as empresas precisam estar aderentes aos 10 princípios, né? Então, isso são requisitos da LGPD. Tranquilo até aqui? Posso avançar? Está claro? Muito bem. Então, avanço um pouco mais. Agora, o titular de dados, que somos nós, temos um conjunto de direitos. Alguns desses direitos já estavam previstos em outro ordenamento, como eu já acabei de falar, o Código de Defesa do Consumidor, outros são direitos novos, né? Então, o primeiro direito, olha, é o direito de acesso. E veja que o direito de acesso, ele também é um princípio de livre acesso. O titular de dados tem o direito de ter acesso ao que é tratado em relação a ele. Muitas vezes, então, ele faz isso solicitando para a empresa, o que você sabe a meu respeito? Se qualquer um de vocês entrar lá no Instagram, configuração, privacidade, ou no próprio WhatsApp de vocês, vocês vão ver que em algum local ali tem um botãozinho que é algo assim, informação sobre dados pessoais. Se você clicar nesse botão, ele vai mandar para o seu e-mail cadastrado tudo que ele sabe a seu respeito. Se você entrar no Instagram, depois eu vou passar isso para vocês como atividade, né? Você clicar, você vai receber no seu e-mail cadastrado tudo que ele sabe a seu respeito. A mesma coisa no WhatsApp ou em outras diversas soluções e ferramentas. Isso é o quê? É uma forma de viabilizar o direito de acesso ao titular de dados. O direito de retificação é esse direito aqui, ó, da qualidade, ou seja, se o dado está incorreto, o titular de dados ele tem um direito à retificação, à correção desse dado. O direito ao cancelamento, se o titular de dados, por exemplo, deu o consentimento dele,
a qualquer momento ele pode cassar o consentimento e, com isso, cancelar o tratamento de dados pessoais. Agora, veja que esse é um direito que nem sempre vai ser exercido ou nem sempre vai ser possível exercê-lo. Vamos supor que eu tenha trabalhado numa empresa, passaram-se 20 anos, eu entro em contato com a empresa e falo, olha, eu sou o Frank, trabalhei aí em tal período. A empresa, Frank, realmente, você trabalhou aqui. Eu pergunto, vocês, no meu direito de acesso, vocês têm informação a meu respeito? Temos. Então, vocês podem, por gentileza, me mandar as informações que você tem meu acesso? E aí, eu faço uma verificação positiva para saber se o Frank realmente é o Frank e mando lá para ele informação. Olha, eu tenho aqui o seu CPF, eu tenho o seu PIS, eu tenho aqui o seu histórico de trabalho, eu tenho aqui quanto você recebia de salário. Por quê? Porque eu estou numa obrigação legal de ter esses dados para poder questão previdenciária. Daí eu falei assim, olha, então tá, então tenho a LGPD, eu tenho direito ao cancelamento. Eu quero que você delete todos os meus dados. Vai ser deletado? A resposta é não. Por quê? Porque essa empresa tem a obrigação legal de manter esses dados por 30 anos em virtude de uma legislação previdenciária. Então, a resposta é, Frank, eu sinto muito, passaram-se 20 anos que você trabalhou aqui, eu tenho que manter esse dado ainda por mais 10 anos. Somente após os 30 anos, se não houver nenhuma mudança na legislação, é que eu poderei fazer a exclusão desse dado. Diferente é se ao entrar em contato com essa empresa que eu trabalhei há 20 anos, eu falei assim, olha, eu me lembro que eu trabalhava aí, tinha umas câmeras de monitoração que monitorava ali os corredores. Você tem registro disso ainda? A empresa responde, temos registro. Eu solicito o cancelamento. Veja que agora, se a empresa não tiver aderência a uma hipótese legal que legitime que ela mantenha essas imagens, passados já tantos anos, ela não pode mais manter essa imagem, sim, tem que excluir esses dados. Então, esse é o princípio do cancelamento, né? O princípio da oposição é um princípio complicado, né? Mas, em termos gerais, ele é um princípio que o titular de dados pode se opor a certos tratamentos de dados pessoais por algoritmos, né? Eu acredito que esse é um direito que, gradualmente, ele vai cada vez mais ser operacionalizado. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu me lembro, isso já tem alguns anos, quando eu estava fazendo meu mestrado, uma certa madrugada eu estava trabalhando com uma equação complexa lá para um algoritmo, né? E meu algoritmo não estava tendo um bom nível de eficiência. Eu falei assim, deixa eu sabia que eu tinha que usar uma equação, mas eu não tinha tempo e era madrugada para poder ler um livro daquela equação. Então eu falei assim, eu pensei comigo, deixa eu procurar no YouTube uma aula sobre essa equação aqui, alguma coisa para eu poder acelerar o meu conhecimento. E botei lá alguns termos lá envolvendo velocidade. Daí fiz a pesquisa. Você já deve ter percebido que no YouTube, quando você faz uma pesquisa, aparece assim algumas sugestões do lado. Daí, isso era um sábado, 3 da manhã. Primeira sugestão: o ataque de leão mais veloz do mundo. Cara, 3 da manhã, eu vi aquilo, eu falei, cara, eu vou assistir. Realmente é uma coisa impressionante. Ele é uma fera. Daí depois já veio o saque de revólver mais rápido do mundo. Então, o cara é impressionante. O que acontece passaram-se 40 minutos. Eu vi todas as coisas mais velozes do mundo, mas não vi o meu algoritmo. Percebe? Então, veja que o direito à oposição é esse direito de você não ser influenciado, em alguma medida, na sua autodeterminação. Eu entrei lá para poder pesquisar algoritmos sobre isso. Eu não quero que me apareçam sugestões. Eu quero que me apareçam somente coisas que têm relação com aquele tema de velocidade que eu pesquisei. Mas não só isso, mas isso é um exemplo para vocês perceberem, né? O direito de portabilidade é o direito que o titular de dados tem de levar os dados pessoais dele com ele. Então, vamos supor que você faça seus exames de saúde com uma empresa A vida toda. Você vai lá na empresa A todo ano fazer lá um check-up de saúde. A empresa A tira seu sangue, faz lá uma série de medições e tem um portal que você entra e fala assim, olha, em 2010 seu colesterol estava assim, em 2011, e mostra todo um gráfico do seu colesterol. Né? Então, você tem um histórico ali, né? Porque todo ano você faz esse exame. Chega um momento que você se desentende com a empresa A e fala assim, não, empresa A, eu não quero mais fazer exame com você porque está muito caro, porque eu fui mal atendido, e eu vou começar a fazer meus exames com a empresa B. A pergunta que surge é, a empresa B tem o seu histórico? A resposta é não. Você nunca fez exame com a empresa B. Então, você tem o direito de solicitar para a empresa A portabilidade dos seus dados. Dê-me os meus dados, porque eu irei entregá-los para a empresa B. Porque quando eu entrar no portal da empresa B, eu quero continuar vendo o histórico dos meus exames, porque os exames são meus, não o seu da empresa. É claro que numa situação como essa,
a empresa A vai ter que entregar o dado num formato que permite a importação. Geralmente, o formato vai ser o CSV, aquele formato separado por ponto e vírgula, né? Porque é um formato que depois você consegue trabalhar para fazer a carga dele no novo banco de dados, ok? O direito à explicação é o direito aonde o titular de dados ele pode e deve solicitar, né, explicações de como o seu dado pessoal é tratado e, por fim, a revisão de decisões automatizadas, que no Brasil isso virou um problema, porque a legislação fala, por exemplo, se você hoje em dia quer solicitar um empréstimo e você usa algum banco digital, como que funciona? Você abre o seu app, vai lá na parte que tem empréstimo, lá vai ter uma setinha, um botãozinho, você simula e, de repente, já é, de forma digital, te negado o empréstimo. Ah, eu quero pegar um empréstimo de certo valor aqui, o algoritmo já faz o cálculo e nega. O direito a uma revisão de... Veja que isso é uma decisão automatizada. Você não conversou com gente do banco, ninguém. Por meio de aplicação, o algoritmo fez um conjunto de cálculos baseado na reputação, no seu score, uma série de coisas, e falou assim, não, esse empréstimo você não está autorizado. 10 mil, não. Está autorizado até 5 mil. Então, é o direito de você ter uma decisão, né, uma revisão dessa decisão automatizada por uma pessoa humana. Não, eu quero que uma pessoa humana avalie isso. Só que na nossa legislação, isso foi alterado e o direito à decisão automatizada converteu-se no direito de uma revisão da decisão automatizada por um próprio algoritmo. Então, perdeu um pouco a finalidade, que eu acho que, inclusive, esse é um ponto que em algum momento será questionado. Na legislação europeia, o direito da decisão, da revisão da decisão automatizada é uma pessoa humana que vai rever a decisão. Pessoal, tranquilo, os direitos? Posso avançar? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha, então. Então, avança um pouco mais. E aí, isso aqui é o crônico, né, para você lembrar disso. Arco-per. Acesso, retificação, cancelamento, oposição, portabilidade, explicação e revisão automatizada. Agora, não podemos nos esquecer que no Brasil nós temos na Constituição um grupo de pessoas que são chamados hipervulneráveis. Crianças, adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência. Esse grupo de pessoas são chamados de hipervulneráveis. E por que que isso é importante? Porque em relação a essas pessoas, sejam os seus dados pessoais, sejam os seus dados pessoais sensíveis, eu tenho que tratar e proteger o maior grau de segurança e critério possível. Porque são pessoas que já estão numa condição de vulnerabilidade, crianças e adolescentes, porque são seres em desenvolvimento, idosos, porque também são pessoas com hipervulnerabilidade, muitas vezes em relação à questão emocional, de saúde, pessoas com deficiência, não preciso nem falar, e pessoas em situação de rua, também acho que não precisa nem falar por que são pessoas hipervulneráveis, né? Então, o dado desse grupo de pessoas, independentemente se é dado pessoal ou dado pessoal sensível, tem que ser tratado com o maior grau de critério de segurança, privacidade e governança. Ok? Muito bem. Agora, se existe uma lei de proteção de dados pessoais, pensando no ciclo de vida de dados, onde o dado é criado, distribuído, utilizado, armazenado, inevitavelmente, em algum momento, esse tratamento chega ao término. E o término envolve, em alguma medida, a exclusão de dado pessoal. Então, a lei tem algumas previsões legais, né? Por exemplo, eu deixo de tratar o dado pessoal quando a finalidade foi alcançada. Ou seja, eu já alcancei a finalidade para a qual eu tratava aquele dado pessoal e, então, eu paro de tratar, eu vou excluir. Ou, quando não é mais necessário, eu não tenho mais necessidade, então, eu excluo. Quando chega o fim do período, eu tenho lá um conjunto de dados pessoais e eu tenho um prazo, né? Olha, esse dado pessoal, ele tem que estar armazenado nesse banco de dados por 15 anos. Passado 15 anos, chegou o fim do período, eu vou excluir. Um exemplo que está muito próximo de todos nós seria o seguinte: em qualquer grande centro do Brasil hoje, ou do mundo, quando você chega praticamente em qualquer edifício, hoje em dia é muito comum o cadastro biométrico das pessoas para poder acessar o edifício, né? Então você vai lá fazer uma consulta no dentista,
você vai lá, sei lá, fazer qualquer coisa, chega na portaria lá, já tem alguém lá, fala assim, olha, deixa eu tirar uma foto sua aqui, coloca aqui seu dedo digital para poder fazer a identificação biométrica, e daí lá na cancela você coloca seu dedo, coloca seu rosto lá e a cancela libera para você. A pergunta que começa a surgir é, para qual finalidade ele está coletando a sua biometria, que inclusive, à luz da LGPD, é um dado pessoal sensível? Fala assim, não, porque assim eu otimizo o processo de autenticação, fica mais rápido, dá mais segurança. Daí, então tá, ok. Vamos supor que você esteja de acordo. A próxima pergunta é, por quanto tempo esse dado biométrico, que é um dado pessoal sensível, fica armazenado? Por 10 anos? Por 5? Por 2? Por 9 meses? Uma orientação é esse dado ficar armazenado no máximo por 9 meses. Porque se esse dado é coletado, por exemplo, para segurança, para preservação do patrimônio, porque se o Frank foi lá para o 14º andar e o Frank vai lá, picha uma parede, ele furta um objeto, essas imagens vão ver que foi o Frank e depois essa empresa, essa instituição, poderia ingressar com uma ação penal ou uma ação civil para recuperar aquele objeto. Só que, por exemplo, no caso da ação penal, se ela não for promovida em até 6 meses, acontece uma coisa do jeito chamado prescrição. A pessoa perde o prazo, ela não pode mais ingressar com uma ação. Então, se a finalidade era essa, passado o período de 6 meses, o dado já deveria ser excluído. Ficou claro para vocês essa questão da finalidade, da temporalidade do período? Né? Quando o titular de dados comunicar, já falei sobre isso, né? Aquele exemplo que eu falei do titular de dados do cancelamento, né? Então ele vai lá, entra em contato e fala: olha, você tem esse dado pessoal meu, não existe nenhuma hipótese legal para você continuar tratando, eu estou comunicando que eu quero cancelamento. Ou então, se houver uma determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional, num processo de fiscalização, de auditoria, verifica que há um tratamento indevido a pessoal e ela determina a exclusão do dado. Não pode mais tratar. Pessoal, veja a importância e a força disso. Se eu perguntar para vocês aqui quantas empresas vocês conhecem que, se for proibida de tratar dado pessoal, ela para de operar. Me dê aqui no chat nomes de empresas ou no microfone. O nome de uma, duas empresas que você conhece, que se ela tiver a proibição de tratar dados pessoais, ela para de operar. Ela não consegue operar. Alguém consegue me nominar aqui uma, duas empresas? Eu acho que as empresas de mídia social, em geral, acabam sendo muito prejudicadas se elas perdem a capacidade de lidar com seus dados pessoais dos usuários. Então, Exatamente, André. Pois não. não assim, Facebook, enfim, assim por diante, né? O Twitter, Esse é um coisas. segmento de mercado. Se for proibido tratar pessoal, fechou, não tem mais como continuar. Imagine vocês, o iFood, proibir tratar pessoal. Não tem como. Uber, para poder te localizar, não precisa da sua geolocalização? Geolocalização é dado pessoal. Ele é proibido tratar. Acabou o negócio. Este negócio, pelo menos. Né? Este negócio, pelo menos. Porque existem empresas que ela trata dado pessoal para uma finalidade, mas ela declara a coleta de dado pessoal para uma finalidade, mas ela tem outros negócios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês já tenham visto aqui em Brasília, em algumas redes de farmácia, quando você chega lá para comprar um medicamento, a pessoa fala assim, não, coloca aqui o seu CPF que você vai ganhar um desconto. Daí a pessoa coloca o CPF lá, o remédio que era 100 vai para 50, né? O que acontece nessa situação é que essa rede, ela tem uma outra empresa especializada na venda de dados pessoais. Ela vende esses dados pessoais para laboratórios. A partir do momento que o laboratório percebe, por exemplo, que o André está comprando determinado medicamento, olha que tipo de informação que essa empresa passa a ter. Então, a farmácia, ela fala para você, coloque aqui que você vai ter um desconto, mas ela não te informa de forma transparente que esse dado alimenta um banco de dados que depois, dentro de um outro ramo de negócio dessa empresa, ele é comercializado. Tanto é que essas empresas estão, nesse exato momento, sendo objeto de ação por parte do Ministério Público, para responder o uso desses dados. Então, perceba, para poder a gente fechar isso aqui e avançar, né, o quanto que o tratamento do dado pessoal é algo importante e o quanto ele pode estar colocando certos direitos em risco sem que o titular de dados tenha conhecimento.
Por isso, das questões de compreendermos a legislação e adotarmos as medidas, né, de proteção. Muito bem. Posso avançar? Agora, a LGPD, a Lei Geral de Proteção das Pessoais, ela tem lá uma previsão de sanções, né? E aqui são sanções administrativas, ou seja, não é ainda uma sanção judicial, é na esfera administrativa, né? Para quem violar a lei. Então, a primeira sanção é uma advertência, então ela chama atenção, ela pode ter multa simples, até 2% do faturamento líquido, ela pode ter multa que pode chegar no limite de 50 milhões de reais por infração, não é por incidente, é por infração. Veja, quando nós falarmos de SegInfo, nós vamos falar mais sobre incidente, né? Mas um incidente de segurança, ele pode decorrer de várias infrações. Por exemplo, vamos supor que vaza um banco de dados que tem lá dados de saúde. A primeira pergunta que eu faria é a seguinte: esse banco de dados, havia controle de acesso? Se a resposta for não, não havia controle de acesso, isso já é uma infração. 50 milhões pode chegar. A segunda pergunta: tudo bem, não tinha controle de acesso, mas os campos que têm dado pessoal sensível estavam criptografados? Não, não está criptografado. Duas infrações. Veja que o mesmo incidente de vazamento de dados, aqui rapidamente já identificamos duas infrações. Poderia eventualmente ser 50 milhões para a primeira infração, mais 50 milhões para a segunda infração. E aí, essas sanções, né, elas vão escalando até chegar na sanção máxima, que é a suspensão do exercício da atividade. Então, veja, a suspensão do exercício da atividade é você não pode mais operar, você não pode mais continuar operando com esses dados, né? Então, veja que existe um escalonamento de gradação conforme a gravidade, e é claro que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção das Pessoais, ela já tem um manual de como que é feito essa dosimetria, né, da gravidade da sanção. Então, de forma a ter maior transparência, ela criou um documento, né, que fala como que é feito, então, essa mensuração, essa dosimetria, esse cálculo do grau de culpabilidade de uma organização quando ela tem, sei lá, por exemplo, um vazamento de dados pessoais, ou um tratamento inadequado que viole princípios da legislação, né? Então, é isso. Muito bem. Dito isso, deixa eu só ver aqui uma coisa. Olha, eu queria conversar com vocês uma coisa, mas deixa eu só, vamos ver. Tá. Eu vou falar sobre essa figura aqui, depois eu vou voltar um slide que eu tenho a impressão que eu saltei algum slide aqui que eu acho que é importante. Então, vejam só. Se nós olharmos esse universo todo da proteção de dados pessoais, dados pessoais sensíveis, nós podemos talvez tentar sistematizar isso por meio desse modelo aqui. Historicamente, nós já tínhamos, principalmente os bancos, uma cultura na proteção de dados. Então, os dados, né, nós olhando agora os dados à luz da LGPD, nós temos um conjunto de dados que são dados operacionais. Dado operacional é aquele tipo de dado de quanto a empresa gasta de transporte, de gasolina, de manutenção, de papel, de água, de luz. Ou seja, para a empresa, isso pode ter algum sigilo, mas não é dado pessoal. Ela pode ser um sigilo porque ela não quer que o concorrente dela saiba qual que é o custo operacional dela. Essa é a informação que ela considera como sigilo, mas não é dado pessoal. Aí você tem os dados pessoais, né, sensíveis, que pode ser identificado ou identificável, já falamos sobre isso, e você tem um conjunto de dados que são os dados anônimos. A LGPD, no seu artigo 12, ela vai falar que o dado anonimizado não é dado pessoal. Então, se eu tenho lá um conjunto de dados que eu apliquei alguma técnica, que tecnicamente chama-se de-identificação, e a de-identificação divide-se em duas raízes, na minimização e na anonimização. Então, minimização de dados e anonimização são técnicas de identificação de dados, onde eu tiro a identificação de dados. E é claro, pessoal, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque não é o nosso objeto aqui, né? Mas até talvez possamos em outro momento falar sobre isso. Quando você fala de anonimização, você tem uma diversidade imensa de algoritmos que permite realizar anonimização com força maior, ou seja, que gera um grau maior de entropia e maior resistência a você fazer uma espécie de engenharia reversa nos dados. Mas isso é tema para um outro debate, que você pode até dialogar sobre isso, sobre obfuscação de código, né?
quando, por exemplo, você é um construtor, não vocês, né? Mas quando você tem, por exemplo, alguns grupos de quadrilhas hacker, né, que faz código de Trojans, né, alguns Trojans, eles usam dentro do Trojan algumas técnicas de ofuscação para dificultar a engenharia reversa dentro do binário para poder entender o comportamento do código. Né? Daí você pode falar de polimorfismo, enfim, existem várias técnicas aqui que também são conceitos aplicados a um conjunto relativamente grande de técnicas de anonimização. Então, assim, fiz um parênteses aqui. Bom, então, historicamente, nós temos essa questão dos dados. Aí, em relação aos dados, já havia todo um histórico, né, principalmente em relação aos bancos, por exemplo, de segurança da informação na proteção de dados. Nós vamos falar sobre SegInfo daqui a pouquinho, não hoje, enfim, mais à frente. Mas a segurança da informação, ela vai tratar, em termos gerais, desses pilares: a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, e existe aqui um quinto pilar, que é o não repúdio. Quando nós falarmos de SegInfo, eu vou falar sobre esses pilares todos. O que eu quero dizer aqui é que a segurança da informação preocupa-se em garantir esses 5 pilares. A segurança da informação vai usar técnicas para garantir a confidencialidade dos dados, sejam elas técnicas de autenticação, autenticação em 2 fatores, criptografia. Ela vai usar mecanismos para garantir a integridade dos dados, ou seja, que os dados não serão adulterados, né? E aí você começa a passar por algoritmos de correção de erro, algoritmos de monitoramento da integridade de dados. Você tem dispositivos como, por exemplo, em banco de dados, onde você pode fazer o rollback de uma transação para poder manter o dado íntegro. Você tem procedimentos de backup, que você restaura um backup porque o dado foi corrompido, o backup é restaurado e torna ele íntegro. Então, veja o mundo. Você tem mecanismo de ou preocupação de disponibilidade. Então, você quer proteger os seus sistemas, a sua rede, por exemplo, de um ataque de DDoS, DRDoS, né? São ataques de negação de serviço. Então, você vai ali, se você tem um AS, um Autonomous System, você vai adotar técnicas, né, para poder reforçar o seu backbone, a sua borda, o seu perímetro, para ficar mais resistente a ataques sobre esse. Você fala assim, olha, eu vou começar a migrar todos os meus blocos de IP externo de IPv4 para o IPv6, porque o IPv6 já tem maiores técnicas de segurança, ele é mais resistente, por exemplo, a spoofing de pacote. Enquanto em IPv4 você com muita facilidade consegue fazer um spoofing de pacote, no IPv6 você tem mais dificuldade em fazer isso. Então veja que você começa a ter medidas, né, para isso. A autenticação, onde você então vai ter mecanismos mais robustos, né? Hoje em dia nós já sabemos que a autenticação de um fator não é suficiente. A autenticação de um fator é a credencial que você tem, né? Daí você começa a ver já a autenticação de 2 fatores, né? Quem é você e o que você tem. Eu sou o Frank e eu tenho esse código, eu tenho esse PIN. E existe a autenticação de 3 fatores. Quem é você, o que você tem e aonde você está. Eu estou na rede da UNB. Então, se eu estou na rede da UNB, se eu sou o Frank, se eu fiz essa autenticação de fator e eu estou saindo a partir dos IPs da UNB, eu consigo acessar certos servidores de pesquisa que, a princípio, eu não consigo acessar estando no bloco de IPs da minha casa. Então, veja, é a autenticação desses fatores, né? Então, a segurança da informação é esse universo que disso. Aí vem a LGPD, a Lei 13.709, que traz um conjunto de novos princípios. São vários além desse, né? Mas, primeiro, um princípio da previsibilidade. Veja, se eu tenho um conjunto de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, eu tenho que ter previsibilidade do impacto na vida do titular de dados pessoais se houver vazamento daqueles dados. Isso pode ser operacionalizado por meio daquele relatório que eu falei, que é o relatório de impacto. Eu tenho que ter gerenciabilidade. Quem pode acessar o dado pessoal? Qual é o grau de alçada para acessar o dado pessoal? Qual é a rastreabilidade que eu tenho em relação a isso? Eu tenho que ter dissociabilidade. Se o titular de dados exerce o seu direito, falando que, olha, eu não quero mais que você trate meu dado pessoal, eu tenho, se eu quiser manter alguns dados, eu tenho que manter algumas técnicas, aplicar algumas técnicas de de-identificação para poder continuar operando com alguns dados que para o meu negócio são importantes. E, por fim, você tem a governança, que vai falar de princípios de transparência, né? Então, você tem que ter transparência com o titular de dados, como que você trata o dado, você tem que ter equidade, você não pode discriminar as pessoas em função de certos tipos de dados que você sabe a respeito dela, você tem responsabilização em relação aos dados que são tratados e você precisa prestar contas. Com isso, de termos muito gerais, nós tratamos os principais conceitos da LGPD.
O próximo passo nosso agora é começar a falar de um conceito que está na lei chamado privacidade por concepção por padrão, privacy by design by default, né? Que eu vou voltar uns 2 slides que eu tenho a impressão que eu pulei alguma coisa, e daí, havendo tempo, eu falo sobre isso hoje, ou senão nós fechamos isso aqui no próximo encontro. Então, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu pulei um conceito que eu queria tratar com vocês, que é importante. Ó, pulei mesmo. Nós falamos sobre isso aqui no último encontro, né? Essa questão da teoria do mosaico, que eu tendo um dado pessoal isolado, eu não consigo identificar a pessoa, mas a partir do momento que eu vou fazendo a conjugação de dados, eu torno a pessoa identificável, né? Então, veja, deixa eu ver se consigo achar aqui uma... Aqui, ó. Esse dado aqui, ó, isoladamente, nada me diz em relação à pessoa. Esse dado também isoladamente não dá, não diz nada. Mas a partir do momento que eu começo a agrupar fragmentos de dados pessoais, e eu vou agrupando esse fragmento, esses fragmentos começam a me revelar quem é a pessoa. Até que agora eu tenho um agrupamento aqui, olha, que eu tenho a foto completa. Essa é a teoria dos mosaicos, né? Agora, nós temos aqui, dentro dessa ideia, uma coisa chamada aqui a teoria da privacidade, que ela vai falar de um conjunto de critérios outros sobre a questão da privacidade. A primeira questão é a privacidade em relação ao corpo. Então, vejam que a gente está falando de LGPD porque ela dialoga muito com a questão de privacidade. Quando a gente fala da privacidade em relação ao corpo, questões que vão surgir é quem pode tocar o meu corpo? Por exemplo, numa abordagem policial, pode o Estado, por meio do agente, tocar o corpo da pessoa em qualquer região, por qualquer tempo? O médico que faz uma consulta médica. Vejam vocês que, por exemplo, no caso da saúde, isso é um exemplo, né? O estetoscópio, ele é um instrumento de afastamento do médico do paciente. Porque no passado, quando você não tinha esse paciente e chegava lá uma senhora para ser atendida, o que o médico fazia? Ia com o ouvido e encostava o ouvido no peito, no seio daquela mulher, para poder ouvir, sei lá, o coração, ouvir. Então, quando você desenvolve esse instrumento, inventa o estetoscópio, você tem ali um afastamento do médico, em alguma medida do paciente, por uma questão de privacidade. A pergunta que surge é: quais partes do corpo podem ser tocadas? Quais calores do corpo podem ser sentidos? Então, veja que envolve uma questão do acesso ao corpo como uma garantia de privacidade. Isso está claro para vocês? Posso avançar? Uma outra dimensão é a privacidade espacial. Vejam, senhoras e senhores, que, por exemplo, no Brasil, a residência das pessoas é protegida por lei quanto à entrada do Estado de qualquer pessoa. Tanto é assim que, mesmo tendo uma determinação judicial, o agente público só pode cumprir a determinação judicial entre 6 da manhã e 18 da tarde. O agente público não pode entrar na casa do cidadão 3h30 da manhã. Por quê? Porque esse espaço está revestido de uma garantia de privacidade. É claro que existem exceções. Por exemplo, se é 3 da manhã e a casa começa a pegar fogo, os bombeiros poderão entrar lá, porque aí ele está protegendo um bem muito maior que a vida. Mas um agente policial não pode entrar na casa da pessoa, mesmo tendo uma determinação judicial, às 3h30 da manhã. Tanto é que vocês viram e mexem, vocês veem a notícia que 6 da manhã começou a operação policial, porque é o horário que a lei permite. Privacidade em relação ao espaço. A privacidade em relação ao espaço, ela existe também, inclusive, no espaço público. Se você está lá no parque da cidade, com a sua namorada, seu namorado, seus familiares, fazendo um churrasco, apesar de ser um espaço público, se chegar uma pessoa estranha e ficar ali em cima de vocês olhando, ela está violando um espaço de privacidade. Né? Então, existe uma privacidade do espacial. Né? Privacidade de comunicação. Qual é a expectativa do cidadão quando pega um telefone e liga para alguém? A expectativa dele é que não vai ter um terceiro grampeando aquela ligação para ouvir o que é conversado. Tanto é que no Brasil, para você poder fazer a interceptação telemática, você precisa de determinação judicial, aonde você tem que informar quais são os terminais telefônicos que serão monitorados, por quanto tempo será monitorado, para qual finalidade, e o juiz autoriza isso. Por quê? Porque existe uma privacidade na comunicação. Privacidade na propriedade.
esse aparelho celular aqui é meu. Você não pode, uma terceira pessoa não pode pegar e sair fuçando nesse aparelho, porque ele é uma propriedade minha. Né? Existe uma privacidade em relação aos dados que aqui dentro estão, né? Privacidade intelectual. O que eu penso é uma propriedade, uma privacidade minha. E vejam vocês o quanto que isso é relevante. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu vou passar isso também como atividade. Ontem foi aprovado no estado americano uma legislação que proíbe que algoritmos façam a leitura de ideação mental. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, né? Quando a gente falar sobre filosofia da mente, isso é exatamente os meus campos atuais de pesquisa, né? É dentro da filosofia da mente, algoritmos com consciência, ideação mental, mas legislação como essa já existe na Europa há algum tempo. No Brasil tem um projeto de lei, ou seja, é a proibição de que certos algoritmos façam a leitura do pensamento, da ideação mental, né? Intelectual. Privacidade da decisão, o direito de eu decidir escolher de forma privada. Quer ver um exemplo disso? Quando você vai votar. Quando você vai votar, você está tomando uma decisão. A urna eletrônica, né, ela tem ali um tapume que impede que terceiro veja a sua decisão. É um momento de privacidade. Esse é um exemplo entre vários, né? Privacidade de associação. Nós, enquanto cidadãos, temos o direito de nos associarmos da forma que quisermos, com quem quisermos. E, finalmente, a privacidade de comportamento. Nós temos o direito de ter o comportamento que acharmos adequado dentro dos nossos espaços de privacidade. O que ocorre, pessoal, é que todos esses espaços de privacidade, atualmente, eles estão, de alguma medida, informatizados. Quando você sai hoje em dia correndo pela rua em Brasília, existem mais de 1.000 câmeras de monitoramento com identificação facial que detecta o seu movimento. Acaba violando, em alguma medida, um direito seu nesse espaço de comportamento. Você tem um monte de algoritmo, por exemplo, nós criamos ali um grupo do WhatsApp, né? Certamente a empresa que detém o conhecimento, a gestão dessa plataforma, ela já viu ali a associação. Ela viu quem se associou com quem. Olha, nesse grupo aqui, existe esse grupo de pessoas associadas. Essas pessoas também estão associadas a tais e tais grupos, né? Decisão. Então, veja que o processo informacional, né, ele acabou atualmente permeando todos esses espaços, né? Porque muito desses espaços hoje estão, em alguma medida, digitalizados. E por razões como essa, então, que é fundamental uma legislação de proteção de dados pessoais, né? Então, avança um pouquinho mais. Agora, essa questão toda, ela surge, né, historicamente na Europa. Eu não vou aqui fazer todo o desmembramento histórico disso, mas isso surge na Europa. A Europa tem uma tradição muito maior que o Brasil na proteção de dados pessoais. Essa discussão não é uma discussão somente de preocupação com o direito do cidadão. Existem motivações econômicas por trás disso, porque vejam só, a Europa, com todo esse processo de digitalização, começou também a perder mercado. Vejam vocês, aqui em Brasília mesma, quantas livrarias não fecharam nos últimos anos? Livrarias grandes. Por quê? Porque plataformas que vendem pelo digital, vende mais barato, entrega rápido, as livrarias físicas não conseguem sustentar a presença, né? E muitas livrarias editoras eram livrarias editoras europeias. Então, existe por trás disso, para além de uma preocupação com o titular de dados, também uma preocupação econômica, né? Mas o fato é que, em termos gerais, aqui tem uma referência, né? Esse mapa aqui, olha, dá para vocês, se vocês acessarem, como que os países estão hoje, em termos gerais, em termos de proteção de dados pessoais em relação às suas legislações. Só para vocês terem um número, pelo sistema ONU, o sistema ONU é um sistema ou uma forma de você organizar o mundo, né? O mundo tem mais ou menos 193 países reconhecidos no sistema ONU. Mas o mundo, na verdade, tem 203 países, 204 países, né? Mas desses, 193 são reconhecidos pelo sistema ONU. Desses, mais de 160 possuem legislação de proteção de dados pessoais. Para vocês verem como o tema é importante. E aí, esse mapa, ele vai mostrar qual é a força de cada legislação de acordo com o país. Então, existem legislações que são mais fortes, robustas, né? Legislações moderadas e legislações limitadas.
Então é isso. E para fechar, nossa, estou com a garganta arranhando. E para fechar essa discussão, e quando eu digo aqui fechar, é alguma medida assim, para nós encaminharmos assim para o fechamento desse nosso encontro de hoje. Na Europa, quando foi aprovado a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, e a LGPD, em alguma medida, é uma cópia, e eu diria aqui mal feita da LGPD, né? Na Europa, essa lei chama 16/679. Isso é a forma que a Europa nomeia suas leis, né? Então ela traz aqui na frente o ano, né? É uma General Data Protection, é uma regulamentação dentro do sistema normativo europeu. Um regulamento, ele tem uma força maior, né? Quer dizer, os Estados-membros da Comunidade Europeia precisam implantar isso dentro do seu sistema jurídico, né? Então eu não vou entrar nessa discussão, porque é uma discussão jurídica, mas o que eu queria falar para vocês é que junto com a GDPR, que é equivalente à nossa LGPD, no mesmo momento foram aprovados na Europa duas outras legislações. A 16.680, que vai falar sobre o dado de passageiro no sistema aéreo, preocupação da Europa, por exemplo, com os atentados de terrorismo. Então, existe uma legislação que fala do dado pessoal no sistema aéreo e uma legislação, que é a 16.681, que fala sobre o dado das pessoas no sistema criminal. Uma preocupação também sobre isso. O Brasil não tem e ainda não começou a discutir com seriedade esses dois pontos aqui, né? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos uma base biométrica criminal, aonde não existe uma legislação clara falando, por exemplo, por quanto tempo o dado do cidadão pode ser mantido naquela base. Veja que isso, quando a gente começa a dialogar isso com a questão de garantias de direitos humanos e direitos fundamentais, aqui tem um problema. Então, é só para conhecimento de vocês, como nós temos ainda várias questões. A expansão natural de legislações na proteção de dados pessoais. Todos aqui os senhores que estão nos acompanhando, né, das áreas de exatas, engenharias, computação e etc. e tal, para vocês vai ser inevitável, ao entrarem no mercado de trabalho, lidar com questões relacionadas à proteção de dados pessoais. É inescapável, não tem como. Mesmo que você fale, não, mas eu nem vou trabalhar no Brasil, já estou vendo aqui, ó, eu vou trabalhar nos Estados Unidos, eu vou trabalhar na Europa. Cara, pior ainda. Entendeu? Mesmo que você venha trabalhar numa empresa fora do país, eu acabei de falar, de 193 países no mundo, mais de 160 já possuem legislação de proteção das pessoais. Então, você vai ter que lidar com isso. Aqui na UNB, sei lá, foi antes da pandemia ainda, acho que, sei lá, talvez tenha sido logo, 2020, enfim, né? Lá no mestrado do PPCA, numa disciplina chamada Gestão de TI, não me lembro mais o nome, que eu era professor, juntamente com o professor Melo, nós fizemos um semestre onde os alunos do mestrado fizeram um trabalho de comparação das legislações de vários outros países com a legislação nacional. Foi um trabalho muito bacana que os alunos realizaram, né? Montamos lá grupos e daí fizemos a comparação da nossa legislação com a legislação do Canadá, a legislação da Turquia, da China, do Japão. Elencamos lá 8 países. E eles fizeram todo um mapeamento da força dessas questões todas, né? Então veja que é inescapável tratar a questão da proteção e privacidade das pessoais. Dito isso, essas questões aqui eu já havia dito, né? Foi onde nós avançamos, e daí nós chegamos aqui na parte aonde nós havíamos parado, então, sobre a privacidade por concepção por padrão. Bom, já são 20h30, eu vou começar a encaminhar aqui para o encerramento, mas se houver questões eu abro a palavra, está aberto o tempo todo, né? O fato é que nós vamos depois do próximo encontro, no próximo encontro a gente fecha esse conteúdo e depois disso nós vamos entrar em SegInfo, né? Então, a LGPD, ela traz, então, uma dimensão, que é a dimensão de implementação de mecanismos de segurança da informação, para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio, mas ela também integra mecanismos da privacidade, né? Que é a questão da previsibilidade, a questão da desidentificação, a questão do exercício dos direitos das pessoas. Só que essas coisas,
acabam sendo feitas de forma misturadas, né? Muito próximas, esses dois pilares. E aí você tem um princípio chamado privacidade por concepção por padrão. Para poder fechar o nosso encontro de hoje e nos prepararmos para o próximo, esse princípio, em termos gerais, ele vai dizer algo assim: desde o momento em que uma empresa concebe um projeto, ela pensou o projeto, né? Ela já tem que pensar em privacidade. Então, quando um gestor, ele pensa lá que precisa de um sistema para controle de alguma coisa que envolve dados pessoais ou dado pessoal sensível, ele não pode pensar somente na funcionalidade. Ele não pode pensar somente na performance. Ele tem que pensar também nas garantias da privacidade e destinar recursos financeiros para que isso possa ser implementado. Esse conceito da privacidade por concepção por padrão, então ele vai falar que pensar privacidade tem que ser de ponta a ponta do projeto. Ponta a ponta do projeto é desde o momento que o gestor pensou, mas também durante o processo de implementação e todo o ciclo de vida do tratamento de dados pessoais. Então, no próximo encontro, nós vamos começar a falar, então, né, sobre os pilares desse princípio e como que isso pode ser viabilizado a partir de uma série de visões, né, sistêmicas, um pouco aqui mais sistêmicas agora, para você viabilizar essas questões todas. Bom, dito isso, eu vou interromper aqui a apresentação de hoje e quero, se houver alguma questão, abrir aqui a palavra para vocês, se há alguma questão. Está claro? Alguma dúvida? Alguma contribuição que alguém queira colocar? Tudo tranquilo? Tudo certo. Maravilha, Thales. Estou vendo aqui o Thales, o André, o Matheus, né? Rafael, Arthur, Gabriel. Pessoal, então, se não há mais questões, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Assim que tiver pronto esse material, eu coloco lá naquela playlist que eu criei lá para vocês, com alguns conteúdos, né? E nós já organizamos os grupos de trabalho lá no nosso grupo, né? A partir desse final de semana, eu vou passar uma primeira atividade para vocês aprofundarem um pouco mais os conhecimentos em relação às coisas que aqui estamos discutindo, tá bom? Então, muito obrigado, bom descanso para vocês e até a próxima quinta-feira. Valeu, moçada. Beleza. Valeu, Obrigado, professor. professor. Valeu, Até mais. professor. Tchau, professor.